Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, turma do 7º ano? E aí, estão se cuidando direitinho, né? Que bom. Ó, quero convidar vocês a pegarem aí o caderno 2, tá? De filosofia. Lembra que o nosso caderno 2 é o segundo caderno do ano, né? Porque o nosso caderno é semestral, ou seja, são apenas 2 por ano. E o caderno 2, a gente está trabalhando no módulo 7. E para a gente dar continuidade, eu quero aqui que vocês peguem a página 37 do caderno 2, módulo 7, que fala sobre justiça, que fala sobre desigualdade. A gente viu lá como abertura do módulo 7 a imagem de uma criança que trabalha, uma criança que está mal vestida, que está suja, que ao invés de estar brincando, está lá trabalhando, enquanto que outra está lá bem vestidinha, limpa, com o carrinho na mão. Ou seja, desigualdade nítida de acesso a direitos. Quais direitos nesse caso? Direitos da criança, né? O direito de poder brincar, o direito de, enquanto uma pessoa que ainda não é adulta, né, que tem uma infância ainda, o direito de poder brincar, o direito de poder ser criança. E esse direito está sendo negado para uma das crianças da imagem de abertura aí do livro de vocês, tá bom? Que é essa imagem aqui, deixa eu colocar, ó, página 33, essa imagem aqui que a gente já falou bem, já falou bastante, né? Então eu tenho aqui na verdade é um trem, né? Que ele tá aqui, e olha o jeito que ele olha pro outro, né? Ó, esse olhar de indiferença, esse olhar que justamente mostra aqui uma diferença, né? São duas crianças basicamente da mesma estatura, porém em condições aqui de desigualdade, tá bom? Então vamos continuar aqui, página 37, onde diz o seguinte: leia o texto a seguir, que traz uma reflexão sobre a relação entre justiça e poder. Opa, o tema aqui é justiça e poder. Em seguida, responda as questões. O texto primeiro se chama O Véu da Ignorância. Lê comigo? Abriu aí, página 37. Vamos ler juntos, então? Ok. Você foi escolhido para definir uma nova ordem social. Como seria essa nova ordem, essa nova sociedade? Como definiria as regras da vida social? Como seriam as leis? Como distribuiria o poder e a riqueza? Se você sabe em que classe social estará ao final da remodelação do mundo, quem você será e qual será o seu papel? A tendência é que as regras sejam formuladas de forma a beneficiar a você. Mas e se não soubesse? Você pode definir uma ordem social, contudo, não sabe em que classe social estará, em que local irá morar, nem mesmo que gênero terá. Se agora você é homem, quando o mundo se remodelar, você pode ser uma mulher. E agora, como você definiria as regras? Essa foi a pergunta feita por John Rawls no livro Theory of Justice, Teoria da Justiça, tá? Inclusive, pessoal, quem vai estudar direito, quem vai fazer faculdade de direito aí, quem já sonha, né? Vocês estão no 7º ano, mas quem sonha fazer direito, quando vocês estiverem lá, vocês vão estudar sobre John Rawls, tá? Ele vai falar justamente sobre a questão da equidade e da igualdade. Qual a diferença da equidade para a igualdade em relação aos direitos, em relação à justiça, tá? Então a gente tem um estudo referente a ele, quem faz faculdade de direito. Ele trabalha justamente essa questão da justiça, utilizando o termo da equidade e da igualdade. Esse experimento mental foi chamado de Veil of Ignorance, véu da ignorância, tá? Meu inglês é excelente, como vocês podem notar. E o que a gente pode tirar daqui? Primeiro, ele falou véu da ignorância, tá? Que é uma teoria que o John Rawls ele cria para falar sobre a ordem social, sobre essa sociedade e sobre as classes nessa sociedade. Se eu e vocês pudéssemos definir as leis e
se nós pudéssemos escolher qual classe nós pertenceríamos, obviamente nós escolheríamos uma que nos beneficiasse. Então, se você pudesse escolher, você não escolheria ser de uma classe pobre, de uma classe que é necessitada, de uma classe que é minoria, de uma classe que sofre preconceito, que sofre racismo. Você certamente escolheria ser branco, provavelmente, rico, tá? Com um alto grau de erudição, ou seja, de conhecimento, porque isso te deixaria, de certa forma, em uma condição muito mais confortável do que se você fosse uma pessoa negra nesse mundo preconceituoso, certo? Então é essa mentalidade. A gente tem uma mentalidade de nos beneficiar, e essa é a ignorância que o John Rawls ele vai questionar. Se a gente pudesse criar a sociedade da forma como nós queríamos, né, quiséssemos, certamente a gente beneficiaria a si mesmo, tá ok? Então vamos continuar. O propósito do véu da ignorância. O véu da ignorância permite que uma ideia ou um contrato social seja testado para verificar se é justo ou não. Teoria de que os indivíduos aceitam participar de um conjunto de regras, estou lendo aqui, contrato social, que define como uma sociedade funcione, como pessoas, grupos e instituições devem tratar mutuamente. O que é o contrato social, pessoal? É um acordo entre as pessoas. Existe uma teoria, a teoria dos naturalistas. Deixa eu colocar aqui, naturalistas. Ok? Naturalistas. Os naturalistas, como Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e John Locke, criaram a teoria do contrato social. Inclusive, o Rousseau, ele tem um livro chamado O Contrato Social. E o que é o contrato social? Antes dessa sociedade que eu e vocês conhecemos, cheia de regras, cheia de padrões, como é que a gente deve se comportar, como é que a gente não deve se comportar, com leis, normas a serem seguidas, existiu o que, pessoal? Existiu, segundo eles, uma situação que a gente chama de estado-natureza, que eles chamaram de estado-natureza. E o que é o estado-natureza ou o estado natural? É a ausência do estado civil, a ausência desse governo que hoje a gente tem, a ausência dessa sociedade cheia de regras e sistematizada como nós temos hoje. Então, segundo eles, haveria um momento em que os seres humanos eles estavam em uma condição totalmente livres, né? Totalmente natural, sem regras, agindo conforme os seus impulsos, conforme a sua natureza, certo? E o que acontece? Houve um momento em que eles chegaram num acordo e disseram: vamos criar algo maior do que a minha própria liberdade, que seria o Estado. Eu crio o Estado, que é esse Estado cheio de regras, esse Estado que hoje tem leis, esse Estado que hoje é sociedade civil, onde eu moro, onde vocês moram, que tem polícia, que tem governador, que tem prefeito, que tem presidente, que tem leis, que tem normas, que tem hábitos, que tem costumes, enfim, isso tudo que nós moramos, que nós vivemos, esse mundo que a gente conhece. Quando isso nasce quando as pessoas abrem mão da sua liberdade para construir essa sociedade. Por que elas fazem isso? Aí o John Locke vai dizer que é para proteger os direitos individuais, como a liberdade, como o direito à vida, né? O Rousseau vai dizer que isso nasce com o direito da propriedade. Até o momento em que as pessoas compartilhavam as coisas, por exemplo, ali tem uma árvore e lá tem bastante fruta. Eu vou lá e vou comer daquela árvore ali, vou comer daquelas frutas e não tem dono. A partir do momento que alguém diz assim, isso aqui é meu, então há necessidade de surgir um Estado para poder mediar esses direitos. Porque se eu digo que é meu, fulano também diz que quer essa mesma árvore, essa mesma terra onde tem essa árvore, quem é que vai resolver esse conflito? Nós iríamos nos matar dentro de um estado natureza, porque eu iria defender
o meu interesse e outra pessoa também iria defender. Então há necessidade de um ente maior do que eu para poder decidir se isso é ou não meu, né? E aí nasce a justiça, nasce o Estado, enfim. E já o Thomas Hobbes não. O Thomas Hobbes vai dizer que nós somos maus por natureza. E a gente já é ruim. Isso significa que a gente está o tempo todo em guerra. Então é necessário que haja um Estado para mediar, tá? Esse estado que nós vivemos de guerra. Ok? Então vou colocar aqui, ó. Rousseau, se escreve Rousseau. Ok? Com mais ou menos ainda para você entender, é um naturalista. Outro é o Thomas Hobbes, com H. E tem outro aqui, vou puxar a seta lá para cima, John Locke. Vou colocar aqui o L. Pronto, esses são aí os 3 naturalistas que falam sobre o contrato social. Imagine que você definiu uma nova sociedade em que 10% das pessoas serão escravas. Se você acreditasse que poderia estar entre elas, não teria tomado essa decisão. Não ache estranho se neste novo modelo você se encontrar entre os escravos. Como ninguém tem intenção de se colocar em situações desfavoráveis, a ausência de conhecimento além do véu permite que as decisões tomadas sejam imparciais, ou seja, eu penso em mim, tá? É imparcial. Pessoas que decidem, utilizando o véu da ignorância, tendem a ser mais justas, pois não definem as coisas unicamente a partir de seus próprios interesses. Além do véu, você não sabe se vai ser o beneficiado ou o desfavorecido. Então, eu não sabendo, eu faço o quê? Eu procuro o melhor para todos, porque vai que dentre essas pessoas que ficaram lá em uma situação desfavorável, eu estou no meio, ok? Então o véu da ignorância é proposto aqui por John Rawls, ele propõe isso, essa análise. O véu da ignorância no dia a dia. Você está com seus colegas, né, com seus amigos e resolveu pedir uma pizza. Quando o entregador chega, você pega a pizza e vai cortá-la. O primeiro pedaço que corta é o maior, e sua intenção é que ele seja seu. Por consequência, os outros pedaços serão menores. Mas assim que você corta, um amigo vem e pega exatamente o seu pedaço. Como você se sentiria? Você cortou o pedaço ali grande para justamente comer. Vem ali o amigo e pega o seu pedaço. Como é que você se sentiria? Prejudicado, né? A única forma de garantir que você tenha o maior pedaço possível é cortando todos os pedaços do mesmo tamanho. Quando você for decidir se será a favor ou contra uma lei ou política, pergunte-se: se essa lei não me favorece, eu ainda a apoiaria? Olha aí, pessoal. Se uma lei específica que você vai votar, né, quando vocês estiverem votando, não lhe favorece, você ainda a apoiaria? Aqueles que decidem tais coisas normalmente estão em uma posição de poder e decidem em benefício próprio. Essas pessoas elas jamais serão afetadas pelas próprias escolhas. E como disse Benjamin Franklin, a justiça não será servida enquanto aqueles que não forem afetados não estiverem tão irritados quanto os que foram. É dessa forma que acontece, né? A gente percebe, por exemplo, essa busca incessante pela cura do coronavírus. Por quê? Porque está atingindo todas as classes. Se estivesse atingindo somente a classe de pessoas pobres, de pessoas menos abastadas, ou seja, com menos dinheiro, com menos poder social, não haveria tanto interesse de encontrar uma cura. Porque o que é a malária? A malária é uma doença que mata há muitos anos e que mata muitas pessoas anualmente aqui no Brasil. Mas por que não se encontra uma cura, aliás, para a malária? Porque a maior população atingida é uma população pobre, o que não mexe muito com a estrutura. Olha o quanto desigual é essa mentalidade política. A partir do momento que começa a morrer gente rica, morrer gente que é dono de empresa, morrer pessoas que têm um certo
status, há um interesse maior para que encontre-se aí a cura, certo? Infelizmente é essa análise que a gente deve fazer, é isso que a gente observa. Pessoal, depois que vocês lerem, tá, esse texto que a gente começou a ler aqui, vocês, por favor, realizem a atividade deste módulo para finalizar aí o módulo 7, tá bom? Então tem aqui, ó, com base no texto é possível interpretar que haja justiça, hein? Precisamos vestir o véu da ignorância? Segunda questão, pode-se interpretar pelo texto que a ideia de justiça está correlacionada à capacidade de quê? Qual é a capacidade aqui, segundo o texto? Terceira, quarta questão aqui também. Qual tipo de problema pode haver em um grupo de pessoas quando as decisões são tomadas levando em conta apenas os interesses de alguns? Obviamente vai ter aí um conflito de interesses, né? Algumas pessoas estão sendo favorecidas, outras não, certo? Então, após ler o texto, respondam aí as questões da página 38. E aí, por último, tem uma compreensão aqui na página 39, que fala sobre uma tirinha, né? Que tem aí o efeito de humor. E nós temos aqui quem? O Armandinho. E aí, observe a tirinha seguir a mudança na expressão de Armandinho do segundo para o terceiro quadrinho. Por que isso acontece? E um diz, eu adoro a hora do lanche. Eu também. E a outra fica calada. A gente pode rir, brincar, pular, se divertir. Vocês ainda têm comida em casa? Por que é que isso gera no Armandinho aqui uma expressão facial diferente? Aqui na amiguinha dele também. O que há de diferente? O que a mensagem transmite para nós? Né? Releiam aí a tirinha e em seguida respondam. Até mais, guerreiro. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Acompanhe sempre a Agenda Edu. Tchau, tchau. Até mais.